Estamos de volta aqui com Falando Nisso. Hoje é dia de Papo Cabeça, quarta-feira, recebendo o psiquiatra Dr. Hélio Lima, aqui o Luquinha no Facebook. A gente está falando hoje de uma coisa que todo mundo já passou, vai passar, que é a morte. Agora, como é que a gente supera a dor de perder alguém tão querido, né, Luquinha? Difícil, né, Sol? O José tá na linha para conversar com a gente. Boa tarde, José. Boa tarde, Lucas. Você fala da onde? Eu falo de Pinda. Pindamonhangaba, um beijo, pessoal de Pinda. Pode fazer a sua pergunta, de repente, dar seu depoimento aí, José. Então, eu queria saber como é que eu posso fazer para lidar com a morte de um ente querido, né? Eu perdi a minha avó tem pouco tempo. Ah, é difícil. Eu queria saber o que eu posso fazer, algum jeito para aliviar a dor, né? Doutor. Então, veja o seguinte, perder um ente querido, isso é a coisa mais normal, isso acontece, não tem jeito a gente fugir disso. Então, o melhor jeito para a gente fazer na hora que estiver vivendo, é cuidar bem das pessoas. Então, se eu cuido bem do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, dos meus amigos, se eu tenho uma folha corrida muito bom com essas pessoas, quando essa pessoa faltar, a possibilidade de eu sentir o sentimento de culpa diminui tremendamente. Agora, se surgir o sentimento de culpa, a gente tem que, em primeiro lugar, se amar. Então, a gente não tem direito de fazer da gente um saco de pancada. Se a gente está fazendo, procure um serviço especializado para se cuidar e sair dessa. E quando existe a culpa aqui, como a gente comentou, a Renata, ela disse que brigou o tempo todo, a vida inteira dela, ela tem 32 anos de idade. E ela sempre brigou com o pai. E o pai, de repente, teve uma morte súbita, segundo ela, foi um infarto fulminante. E ela se sente culpada por nunca ter dado amor ao pai. E ela disse que perdeu o pai há 14 dias exatamente. Então veja, Solange, se a pessoa já sente a culpa, não tem mais o que se fazer, porque a culpa já está feita. Isso é o que aconteceu, aconteceu. Agora, o que nós podemos fazer é impedir que essas coisas aconteçam, cuidando bem da gente e cuidando bem da outra pessoa. Tá certo? Então, no caso dela, aconteceu tudo isso com o pai, é uma situação pessoal dela e o pai e tudo. Mas se ela, daqui para frente, começar a dedicar mais tempo aos amigos, aos familiares, eu não tenho dúvida que isso vai repercutir num tempo não grande no benefício para ela. A culpa vai começar a diminuir, porque o ativo dela em relação à ajuda aos outros, que é fundamental para o ser humano, começa a atuar. Ok, então. Tem gente na linha, né, Luquinha? Pois é, a Cidália de São José dos Campos. Boa tarde, Cidália. Oi, boa tarde. Obrigado aí pela participação. Pode fazer sua pergunta ou comentário. Então, aqui eu tenho um filho de 11 anos e ele tem síndrome de Asperger. E eu queria saber com o doutor que faz 4 meses que ele perdeu o pai dele. E ele não supera isso, em crises várias vezes. E eu não sei como lidar com essa situação. Ele está com quantos anos, minha linda? 11 anos. 11 anos de idade. Então, o nome dela qual é mesmo? Cidália. Cidália. Cidália, veja o seguinte, a perda para nós, para as pessoas de uma maneira geral, já é muito difícil. Agora, para uma pessoa que tem qualquer tipo de doença, e principalmente uma criança ou um adolescente, isso multiplica muito. Então, significa que você e as pessoas que envolvem, os amigos, a familiares, devem ajudar essa pessoa. E eu sugiro que o seu filho tenha uma assistência especializada. Um psicólogo, um psiquiatra ligado a adolescentes, assim, que ele tenha uma sessão por semana, por exemplo, isso vai ajudar tremendamente, porque vai pegar o ponto básico. Quando precisa de ajuda? Quando é aquele momento que a família mesmo, vendo alguém sofrer, passar por um luto, que não consegue sair daquilo, fala, não, está na hora de você viver a sua vida e você está precisando de ajuda. Quando? Qual é o sinal? Então, veja o seguinte, quando uma pessoa ela não está conseguindo carregar sozinha, ela já extravasa, isso é um sintoma de que ela precisa de ajuda. Porque a pessoa, quando está normal, ela consegue se virar, vamos assim dizer. Agora, quando ela começa a dizer, olha, não estou dormindo bem, estou me irritando, e começa a perturbar a vida da gente, significa que ela precisa de ajuda. E essa ajuda não é mais só da família e dos amigos, tem que ser uma ajuda especializada, porque senão fica muito pesado. Ok, então. Vamos até Jacareí, Lucas Sanseverino. Com a Dilce. Oi, Adilce, boa tarde. Boa tarde. Obrigado aí pela ligação. Pode fazer sua pergunta. Então, eu quero falar sobre a perda do meu esposo. Eu era uma mulher mais feliz da minha vida, do mundo. E
De repente, eu fiquei sabendo assim, que ele estava com problema de um tumor na cabeça. Entre 5 meses, ele foi descoberto, depois fez a cirurgia, depois falaram que não era preciso fazer, que era o linfoma, e o linfoma não era para cirurgia, era tratamento só. E então, o que aconteceu? Meu esposo ficou 28 dias em Taubaté, em cirurgia, depois fez a cirurgia, eu do lado dele, de repente faleceu porque pegou diabetes. Entendi. E Ele faleceu nesse prazo de 5 meses, foi isso, minha linda? feliz que eu era. Entendi. Me tratava como criança. Quanto tempo vocês foram casados, querido? Hoje, depois vai fazer 2 anos. Ok. E quanto tempo vocês foram casados? Ia fazer 30 anos. 30 anos, 2 anos de luto. Ela ainda está com a voz bem embargada. Então veja o seguinte, a perda de um ente querido sempre produz sofrimento. Isso não é doença, isso é normal, todos nós sentimos. Agora, se isso começa a se prolongar, é preciso que a gente cuide da gente, que a família ajude a gente a carregar essa cruz, vamos assim dizer, para a gente poder ir em frente. Então procure ajuda. Ela já está na hora de procurar uma ajuda, né? Passou. Passou da hora, né? Tem que procurar essa ajuda, não tem outro campo. Ok, Luquinha. Pois é, porque também a gente que vai vivendo a situação, como eu estou vendo aqui o comentário da Carla, acaba meio que se perdendo na dor mesmo, né, doutor? Sim. Porque a Carla comentou aqui que já fazem 3 anos, gente, que ela está sofrendo a morte de uma filha. E ela até então não procurou ajuda, porque ela acha que é normal sofrer para o resto da vida a morte da filha dela. É normal sofrer para o resto da vida, doutor? Não, o sofrimento não é... Quando a gente começa a sofrer, já tem alguma coisa que está errado. Agora, a gente tem que ter um suporte para aguentar, tá certo? Mas a gente tem que perceber que o que a gente está fazendo, uma coisa muito importante é o esporte. É impressionante como as pessoas que começam a andar todos os dias, tá certo? 40 minutos, 1 hora, no final de algum tempo, todos relatam que houve uma melhora. Não é para resolver aquele problema da tristeza e tudo, mas o estado geral da pessoa, através de substâncias que se produzem na nossa cabeça durante o exercício, melhora. Então, antes que procurar um especialista, tudo, comece a andar. Ok, então daqui a pouquinho a gente vai saber, tem uma pergunta, que aliás várias perguntas aqui no nosso Fale Conosco, Luquinha. Qual o papel da fé na superação dessa dor? Mas antes vamos atender uma pessoa. Vamos sim, o Alexander de São José dos Campos. Boa tarde, Alexander. Boa tarde. Obrigado aí pela ligação. Pode contar pra gente aí a sua história. Então, é o seguinte, eu gostaria de saber quanto tempo o luto pode durar se a pessoa sentir a falta de um ente. E por que o ser humano tem esse sentimento quando perde um ente querido e fica, lembrando, né, fica sofrendo? Isso é normal? Então, veja o seguinte, é praticamente impossível dizer para você que o tempo, porque varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é muito resistente emocionalmente e tem uma capacidade muito grande de reagir aos traumas. Elas, passado um tempo relativamente pequeno, elas elaboram. Tem outras que demoram mais. O que eu insisto é o seguinte, não deixe o sofrimento tomar conta de você. Não tenha... Peça para a família, peça para os amigos, marque uma consulta, vá, faça exercício, se alimente bem, procure dormir. Se não está dormindo bem, procure um médico para tomar uma medicação para dormir, porque o sono é fundamental na recuperação desses casos e de uma maneira geral. Ok, então, e quanto ao sentimento, meu querido, por que o ser humano é assim? Porque é a essência de Deus. É quando a gente sente o amor, essa é a essência de Deus. É simples assim, né, Luquinha? Com certeza, Sol, tá certo. Bom, a gente vai para o intervalo, mas eu vou comentar com vocês aqui que integrantes do MTST e a Polícia Militar entraram em confronto nesta madrugada no centro de São Paulo. O grupo de manifestantes tentou fechar uma avenida e foi impedido pela PM. Cerca de 200 integrantes do movimento resistiram aí a uma reintegração de posse marcada para amanhã desta quarta-feira. É uma bagunça que sempre acontece e sempre, infelizmente, vai acontecer se continuar do jeito que está. A gente vai rapidinho para o intervalo e daqui a pouco você vai ver em Recife, gente, uma suspeita de uma bomba em um avião no Brasil.
Não sai daí não, e a gente já te mostra esse susto. It's like forgetting the words to your face.